Economia aplicada para além do estágio 1, Thomas Sowell fala de um assunto pouco falado, que é o capital humano. Quando você analisa, por exemplo, o salário de um funcionário, de um patrão, você só olha para o capital monetário e não se olha para o capital humano. A ideia, e de acordo com a própria teoria marxista, é que o capital monetário se acumula com os donos de propriedade, mesmo que não tenha o cálculo do risco feito aí, por isso que eu acho que essa ideia é errada, ela não leva em conta outra coisa que é o capital humano que o próprio empregado adquire quando ele começa o trabalho. E esse capital humano ele vai possibilitar com que ele avance na carreira, com que ele adquire mais experiência. Então, não, se fala muito do acúmulo de capital monetário, mas pouco se fala do acúmulo de capital humano. Tanto que esse acúmulo é importante que você tem uma diferença de renda entre as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas. Porque você acumulou capital humano, o mercado de trabalho ele pede experiência. E hoje, muitos jovens acham meio que um absurdo você só aceitar trabalho com 1 ano de experiência, porque se criou a ideia de que você só trabalha visando o capital monetário, ou melhor dizendo, o dinheiro, né? A parte monetária, e que você não deve mais trabalhar buscando a experiência, com exceção dos estagiários. O que o Thomas Sowell fala é que antes da década de 1930 era muito comum as pessoas aceitarem trabalhar por experiência. Veja só, não é de graça, porque quando você fala a expressão de graça, você pensa que você não está ganhando nada. E o Thomas Sowell fala que, na verdade, as pessoas trabalhavam buscando experiência. E ele conta a história do Paul Williams, que é o primeiro negro arquiteto dos Estados Unidos. Foi um grande arquiteto, ele projetou igrejas, aeroportos, várias casas, vários edifícios. E ainda na Primeira Guerra Mundial, quando ele era jovem, ele se formou em arquitetura e só tinha um local que oferecia emprego remunerado para ele. Só que esse local era distante do centro urbano e a pessoa nem tinha tanta experiência, o empreendedor. E aí tinha outro empreendedor que ofereceu emprego para ele, um cara renomado, só que para ele trabalhar sem remuneração. E o Paul Williams aceitou esse emprego. Então ele aceitou porque por causa da experiência, por causa do conhecimento que esse empregador ia passar para ele. Então essa experiência, o Paul Williams adquiriu capital humano para se tornar o grande arquiteto que ele se tornou, um dos maiores arquitetos da história dos Estados Unidos, mesmo na época da segregação, na época que você tinha toda a perseguição com os negros, mas ele conseguiu superar tudo isso e partindo do pressuposto do capital humano. Isso lembra também a história do Robert Kiyosaki, que ele conta no livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele tinha o pai pobre, que era o pai biológico dele, e o pai rico, que era o pai do amigo dele. E o pai rico, logo no início, começou a ensinar empreendedorismo para o Robert Kiyosaki, quando ele era criança ainda. E uma das coisas que o pai rico fez foi colocar ele para trabalhar na taberna dele sem remuneração. E justamente foi isso, foi o conhecimento que o pai rico foi adquirindo e que depois possibilitou que ele se tornasse esse grande autor de livros, né, e guru de investimentos. Então, é interessante essa questão ali do capital humano, que é pouco falado, mas que... e hoje, com a legislação trabalhista, o Thomas Sowell conclua dizendo isso, você tem quase que um impedimento ao desenvolvimento desse capital humano. Como falei, os jovens, eles não podem trabalhar, entre aspas, sem remuneração. Vem Justiça do Trabalho, vem tantas outras leis que o Thomas Sowell coloca que impedem essa visão de que você trabalha não apenas para ganhar dinheiro, mas também para ganhar experiência.